recebendo o Dr. Marcelo Levitz, coordenador do Centro de Longevidade do Hospital 9 de Julho. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Dona Ilza Maria Sabino, que é aposentada. Oi, meu amor. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que teve esse papel de cuidadora na vida, porque na prática é isso que acontece. Muitas pessoas, quando alguém da família vai envelhecendo e precisando de cuidados especiais, muitas pessoas assumem esse papel dentro de casa. Isso é comum. Isso é comum na família brasileira, isso acontece demais. E a gente vai falar exatamente sobre isso, porque essas pessoas abrem mão de muitas coisas. Abrem mão, às vezes, da própria vida, dos cuidados com elas próprias. Isso aconteceu com a senhora, dona Ilza? A senhora cuidou de quem, dona Ilza? Da minha mãe. Da sua mãe. Mamãe. E como Cuidei. foi? A senhora teve que assumir isso porque ela ficou doente, ela estava mais velha? Sim, a partir de uns 70 e poucos anos, ela começou com um tombo. Caiu, fraturou costela e desde então ela começou a ter dificuldades, né? E foi complicando, ela era diabética também. E aí eu comecei a cuidar. E como era a sua vida? A senhora trabalhava, a senhora sou cuidava de mais alguém? Sou manicure, trabalhei por vários anos e cuidava dela, da minha filha também. Que na A senhora cuidava dela e da sua Na filha? época que a mamãe ficou doente, a minha menina devia ter por volta de 11, 12 anos. Ah, ela era pequena. Então, eu cuidava das duas E ainda trabalhava? e ainda trabalhava. Isso é muito comum, doutor, na família brasileira, essa multitarefa? É uma heroína, né? Não é? Alguém que cuida da filha, alguém que cuida da mãe. Isso acontece, é uma realidade brasileira. A gente tem pessoas que reagem bem a isso. A família acaba escolhendo a pessoa mais capaz para cuidar. Normalmente são as mulheres, né? Acaba tendo essa seleção natural. Só que algumas pessoas não reagem bem. E a gente tem que se preocupar em cuidar dessas pessoas que cuidam dos nossos pacientes. É muito importante. Tanto quando você pode profissionalizar e quando você não pode, por questões financeiras, tentar ajudar as pessoas. Os cuidadores, eles precisam de suporte. Isso é muito importante. Que tipo de suporte o resto da família pode dar? Vamos imaginar, ela foi a escolhida para cuidar da mãe. Você tem outros irmãos? 4 irmãos. 4? Homens, mulheres? Homens. Homens. Todos homens. Então, bem o que o senhor falou, né? Sobra para mulher. Mais uma vez, dessa vez também sobra para mulher. Quando alguém assume essa missão, que foi o caso dela, o que o resto da família tem que fazer para ajudar? Acho que primeiro ter um líder, isso é muito importante. A gente, como médico, percebe que você tem que ter alguém com quem falar. E a pessoa que está doente também tem que ter uma referência, porque se começa ter 3 ou 4 opiniões diferentes, a coisa fica bastante complicada. E para essa pessoa que está cuidando, ela precisa de tempo para fazer suas coisas. Ela precisa fazer uma atividade física, ela precisa ter tempo para poder ir na cabeleireira. Então, ela estava contando a história para mim de que os irmãos ajudavam nesse sentido, quer dizer, uma família unida, porque quando ela precisava sair para fazer alguma coisa, porque você não pode ficar 24 horas. Claro. Então tem que ter um suporte, tendo um líder, mas tendo o suporte da família para poder apoiar acaba abdicando da própria vida para poder cuidar do familiar. Então tem que ter suporte, quando é possível profissional e quando não é possível familiar, deixar a família unida, cada um podendo ajudar no que pode. Isso faz com que as pessoas suportem bem a questão. Ou seja, se eu não tenho tempo, se eu trabalho o dia inteiro, se tem alguém que está fora da cidade, quando a pessoa mais velha, tem que ajudar de outra forma. Ajuda financeiramente, ajuda nas férias, para a pessoa poder parar, no fim de semana, para a pessoa poder descansar. É isso, né? Tem que se organizar. E às vezes suporte emocional. Muitas vezes tem alguém que trabalha mais ou está passando uma fase difícil da vida, tem crianças pequenas, etc. Às vezes um tempo qualificado da semana, que você possa ter uma boa conversa, deixa a pessoa que está doente tranquila, bem, e facilita o cuidador no resto do tempo. Então, é suporte prático, de resolver questões práticas, mas também o suporte do carinho da família, que é insubstituível, né? Você pode substituir com um cuidador profissional, alguém que higieniza, alguém que dá remédio, mas o amor da família você não tem como substituir. Como era a rotina da senhora? Como é que a senhora fazia isso? A sua mãe morava com a senhora? Sim. A sua mãe faleceu quando, dona Ilza? Tem 6 para 7 anos. Esse ano, em outubro, faz 7 anos. E a senhora ficou nessa rotina de cuidar dela durante quantos anos? De 11 para 12 anos. É muito tempo, mais de uma década nessa missão. Como era a sua rotina? Como é que a senhora fazia? A minha rotina, ela vai se tornando normal, né? Que é como levanta, vai ao banho, dá medicação. A minha parte eu não fazia nada. A senhora não cuidava da senhora? Não. Não? A senhora esquecia de cuidar da senhora? Completamente. Não dava nem tempo, né? Também.
não dava tempo e eu me dediquei de fato ao cuidar dela. E graças a Deus eu tenho uma boa saúde até agora, então eu me abdiquei da minha própria vida realmente. A senhora começava o dia cuidando dela, cuidava da sua filha para a escola, por exemplo, era assim? Sim, foi para a escola, se formou, tudo, e eu cuidando da minha mãe. E a senhora trabalhando ainda? Trabalhando. A senhora trabalhava em casa ou a senhora saía para trabalhar e voltava? Saía para trabalhar e voltava. Saía e voltava? Saía e voltava, várias vezes. Várias vezes durante o dia? Várias vezes. É um exemplo, é uma heroína, mas também é um anti-exemplo, porque nem todas as que estão nos assistindo em casa podem fazer isso? Conseguem fazer isso. Você precisa. A gente tem, dentro do Hospital 9 de Julho, a gente tem palestras para as pessoas que cuidam das pessoas. Nossa, isso é muito gratuito. Bacana. Então, assim, é para quê? Para você instruir, porque as pessoas ficam. Elas não sabem como fazer, elas não sabem. Às vezes ela consegue abdicar das questões dela, mas outros falam assim: eu não consigo abdicar do meu tempo com o meu neto, eu não consigo dedicar meu tempo à minha atividade de culinária que eu gosto, qualquer coisa que na... E a cabeça fica muito perdida. Claro. Então, você tem um lugar onde você possa dividir a experiência, você possa ter suporte, é muito importante. Porque tem pessoas abdicadas, como a senhora, mas nem sempre a gente consegue encontrar. E tem que dar suporte para os seres humanos normais, não as heroínas. Para conseguir fazer, ter tempo para ir no cinema, ter tempo para poder ver as amigas, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês. Né, a senhora não tinha nada disso, né, dona Ilza? Não. A senhora teve alguma orientação? A senhora fez tudo por intuição? Por intuição. Por amor, intuição. Por amor. Que é muito comum isso, né, doutor? Porque na prática as pessoas acabam não procurando informação. A verdade é essa, né? Quando tem alguém doente na família, primeiro existe se retrai, né? As pessoas não expõem isso ao público, que isso é um primeiro problema, né? Normalmente com doenças, a gente fala as doenças degenerativas, que é a demência e o Parkinson, as famílias ficam mais retraídas e não expõem muito isso. Então elas não pedem ajuda, porque elas não se expõem. Não contam pra ninguém. Não contam pra ninguém. E na verdade é uma realidade que existe hoje e vai aumentar com a questão da longevidade no Brasil, vai aumentar de maneira enorme. Estamos vivendo mais, exato. Vamos envelhecer e teremos os problemas da velhice. Né? Exato. Agora, e uma outra realidade brasileira é porque a gente tem profissionais cuidadores, mas a realidade da família brasileira é que a maioria das pessoas não tem condição de arcar com esse custo de contratar alguém. Era o caso de vocês, né? Sim, vocês tinham que fazer. Exato. Por algum período eu conseguia ter alguém para me dedicar mais ao trabalho, mas era difícil também. Por isso que mais no final eu fiquei com ela mesma. Aproveitando essa situação do curso, que tipo de dica a gente pode dar, doutor, para as pessoas? Então vamos lá, está acontecendo na nossa família, minha amiga, está acontecendo na sua família. Sua mãe está ficando mais velha, seu pai está ficando mais velho, está precisando de um cuidado, de uma dedicação maior. Ele já não tem mais independência, não dá para ficar sozinho. O que a gente tem que fazer? Acho que uma das coisas que mais acontecem é que na convivência existem as irritabilidades maiores, e aí com o envelhecimento você tem muitas doenças como a demência que causam agitações psicomotoras, começam a falar coisas que não tem nexo, ou não lembram quem você é, ou começam a ter agressividades desnecessárias. Às vezes entender quem está cuidando não pode ficar magoado. Eu já tive até com cuidadores profissionais que eles falam assim: eu não vou mais voltar no quarto do paciente porque ele me xingou. Mas eu falei: ele te xingou como ele me xinga, como ele não sabe. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe, mas a pessoa não consegue, ela acha que é pessoal. Não é. E não é pessoal. É uma doença. É uma doença. Então, é claro, você tem não só com doenças degenerativas, mas quando você está muito acamado, também a pessoa fica muito irritada. Quando eu já fiquei doente, já tive um problema na coluna, etc. E depois de 5, 6 dias que você não consegue fazer suas atividades, você começa a ficar irritado. E a primeira pessoa que você desconta, quem que é? Quem está mais perto de você. Exato. Quem está cuidando de você. E leva as bordoadas, entendeu? Então, estar preparado para as bordoadas, saberem que elas são normais. Saber filtrar isso. Saber filtrar e ser realmente, mesmo não sendo um profissional, ser profissional no cuidado. Esse é o paradigma. E essa antítese, ela é bastante relevante para você ter frieza no cuidado. Uma coisa é o carinho. Você pode responder para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, numa situação, sei lá, de comeu mais o prato do domingo, etc. Acabou com a macarronada, né? Mas num cuidado desse, você tem que ser frio. Tem que ser frio. Tem que ser frio no cuidado, né? A senhora pode comentar um pouco mais, mas assim, na hora que você está limpando, na hora que você está dando remédio, você tem que fazer aquilo, não adianta você pensar em outras questões, né? Tem que se concentrar para aquilo, né? Exatamente. Como era isso? Isso era o mais difícil? Qual era o momento mais difícil para a senhora? Eu tive, assim, a sorte que a minha mãe era uma paciente boa.
ela não era não me deu trabalho. Para mim era fácil, dar medicação, tudo, ela tomava insulina todos os dias, aquela medicação da manhã, mas não era assim tão difícil, não. Para mim não foi. Porque a senhora é muito boazinha. Eu falei que é um anti-exemplo. É porque a senhora é uma heroína, é por isso, é por isso. A senhora é muito amor, a senhora tem muito amor aí. Mas tem questões importantes, por exemplo, dormir é muito importante. Na verdade, assim, você pode cuidar de um paciente, mas você precisa de pelo menos 6 horas de sono. Não estou falando para você dormir 8, 10 horas, mas 6 horas de sono para você voltar a cuidar, né? Você precisa ter cuidado com você mesmo, né? Uma mulher precisa ir no cabeleireiro, precisa fazer as unhas, quer dizer, precisa ter uns cuidados mínimos. Precisa se alimentar bem. Precisa se alimentar bem. Às vezes precisa fazer atividade física, às vezes uma pessoa que vai cuidar da outra, ela fica tanto tempo em casa cuidando da outra que ela engorda, ela ganha peso, ela prejudica a própria saúde, isso é muito comum. E eu acho que essa questão das mulheres assumirem a responsabilidade, que é uma realidade, às vezes saber pedir ajuda, né? Falar assim, tudo bem, eu estou aqui, mas eu quero 2 horas por dia poder sair para fazer alguma coisa, você vem aqui, quer dizer, não adianta puxar responsabilidade e se acabar, porque se acaba, as pessoas entregam a própria vida. Que tipo de ajuda os seus irmãos lhe davam quando a senhora pediu? Ou o que a senhora pedia? Ajuda? Sim, quando era necessário levá-la ao médico, eles sempre colaboraram. Às vezes dar uma refeição para ela também enquanto eu estava trabalhando. Então eu tinha esse suporte também. Todos moravam razoavelmente perto? Sim, sim. Moramos todos em São Caetano, tudo perto. Meu ABC Paulista, um beijo pro meu ABC Paulista, eu sou de lá também. Então eles colaboravam nessa ordem, não posso dizer que não. Que bom que eles ajudaram. Sim. Porque isso também é raro, né, doutor? Vamos falar raro, as famílias mudar. Tem um livro do Arthur Gawande, chama Mortais, que ele fala sobre um cirurgião que estuda o envelhecimento. É muito interessante, depois ler que você vai gostar bastante. Obrigado, Mortais. Ele fala um pouco da mudança das famílias, né? Que as famílias eram numerosas, eram próximas, né? E tinham essa questão cultural de cuidar dos familiares, né? A gente tende a ter famílias menos numerosas, a terem filhos que estão, às vezes, trabalhando em outros estados ou em outros países, ou estão desenvolvendo atividades que eles não podem mais estar presentes na rotina. E aí a sociedade vai ter que ver, a gente vai ter que se arranjar entre nós mesmos, entre setor privado e setor público. Alguém vai ter que cuidar disso, porque as dinâmicas das famílias mudaram, até os espaços nas casas, né? Você montava, não sei, depois eu queria ouvir a experiência de como foi a questão dos quartos, etc., da dinâmica, porque às vezes você não tem, você tem que pôr na sala o muito paciente. Comum isso. Você tem sombrados. Que às vezes não tem como ficar subindo e descendo escada. Exato, aí você monta um kit embaixo da casa. Então assim, a sociedade não só a parte médica, a gente está falando aqui de engenharia, de arquitetura, etc. A gente vai ter que se adaptar, né? Vai ter que se adaptar, o Brasil vai ser um dos países que mais vai envelhecer de maneira rápida, e a gente tem um time pequeno para poder ter essa adaptação, para não ser uma situação social de bastante preocupação. Como a senhora fez? Que espaço a senhora tinha na sua casa? A senhora tinha um quarto para sua mãe? Tinha. Nós duas. Aliás, nós três. Um quarto onde dormíamos nós três. Eu, Você, minha sua mãe e sua a minha filha. E na época em que ela ficou pior, assim, de ter que usar a cadeira de roda, nós já morávamos numa casa maior. Então, eu tinha um quarto com ela. E era realmente uma casa assim bem confortável, que eu conseguia mobilizar com a cadeira de rodas normal pela casa. Para ela poder se locomover. E quando eu tirava ela da cadeira, andava com ela, para ela poder não ficar só sentada e nem deitada, nós caminhávamos assim pela casa. Aí a senhora tinha espaço para isso. Sim. Mas não necessariamente isso é uma realidade, né, doutora? Na realidade, estão diminuindo os apartamentos, as casas, os móveis todos. Então, temos que pensar um pouco nessa... Eu já, por exemplo, quando alguém fala que vai comprar uma casa que é de sobrado, eu falo assim, mas você já pensou? Olha aquelas escadas que... Você tem família mais velha, Exatamente, né? Como é que é? Aquelas escadas bonitas que sobem, você, meu Deus do céu, como é que vai descer? A gente também não pensa no nosso envelhecimento, né? Assim, de como nós vamos estar quando nós estivermos mais velhos, né? Vou contar um bastidor aqui, familiar aqui, tá? O meu sogro fala pra mim assim, tem escada aqui, né? Então você vira e põe um elevador aí. Começa a trabalhar mais aí, parceiro. Falei, para, sogrão, não vai precisar disso não. Ele reclama da escada, se preocupa com a escada. Já. Não, mas é a dinâmica que a gente às vezes não tem a preocupação, né, com o envelhecimento. E a gente, graças a Deus, no Brasil hoje em dia melhorou bastante a questão da longevidade. Então a gente vai ver mais, mas vamos ver como, né? Com que qualidade de vida, como a gente vai estar.
Na verdade, a gente tem no Brasil e na América Latina um envelhecimento hoje em dia muito pior do que nos países desenvolvidos. Por questões de hábitos, questão da intelectualidade. Isso vai mudar no Brasil. Vai mudar. Então, assim, a gente vai estar preparado para viver bem. Viver com autonomia, viver feliz. Não adianta só a gente viver mais, né? A gente tem que viver bem. Tem que viver bem. A sua mãe teve lúcida até o final, ela morreu com 96 anos, 96 anos. E ela estava lúcida, não mais? Alguns momentos ela era bem lúcida. Alguns, pela medicação que ela tomava, ela tinha, diz assim, umas crises de esquecer tudo. Mas ela, até morrer, ela era lúcida. Tanto que ela não queria morrer. Ela não queria viver mais. Ela sabia que ela não queria morrer. Olha só, é porque ela tinha a senhora por perto, viu? Acho que sim. Não é? Ela vivia com prazer. Ela vivia com prazer. A senhora garantiu que ela foi feliz até morrer. Olha, imagina uma situação onde os filhos não visitam, onde não tem familiares que querem cuidar, onde aí você acaba não tendo prazer de vida e aí... Ele sente um problema. Ele sente um problema e isso vai... de uma maneira ou de outra, vai consumindo a vida da pessoa e aí ela acaba falecendo sem a alegria da vida mesmo, né? Doutor, para a gente terminar, além de convidar para esse curso que é gratuito, que eu gostaria que o senhor convidasse as pessoas, me dá mais alguma dica para quem está passando por isso em casa ou vai passar? Aquela preparação psicológica que o senhor falou é fundamental, o que mais? Eu acho que, assim, primeiro, não expor o problema, quer dizer, chamar a família, sempre tem o herói, a heroína que vai assumir as responsabilidades, mas eu acho que expor o problema, chamar todo mundo que pode ajudar, ser frio na hora de decidir que horário que cada um pode contribuir, se existe a possibilidade de profissionalização em cima de cuidador, pagar, se é possível pagar, é melhor. Carinho a gente não substitui, amor de filho, de esposa não substitui, mas alguém que possa ajudar é importante. Tá. E saber que é uma corrida de longa distância, não achar que isso você tem que estar preparado para 2, 3 anos de batalha. E no caso foi 12 anos. Tem que estar preparado para uma batalha de longo prazo. Então, por isso tem que dividir tarefas para não sobrecarregar ninguém. É isso. É importante ter os heróis, mas é importante também a gente ajudar as pessoas a não terem que passar por tamanha provação bíblica de cuidado da mãe. Dona Ilza, muito obrigado. A senhora foi muito importante a senhora dividir isso com as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que passa pela mesma coisa. Sim. E parabéns pelo carinho que a senhora teve. Obrigada. E agora a senhora cuida do neto? Cuido, de 2. De 2 netos? Porque tem jeito para isso. Porque esse coração aí é muito grande. Eu quero convidar o pessoal, o Grupo da Longevidade do Hospital 9 de Julho. Isso é um trabalho gratuito. O telefone lá é o 11 3147 8837. E tem um e-mail que é longevidade@h9j, que é Hospital 9 de Julho, H9 numeral, h9j.com.br. E o site é h9, número 9j.com.br. Aí tem várias informações lá. Gente, muito obrigado. Bate-papo ótimo, informação ótima. Dr. Marcelo Levitz, Dona Ilza Maria Sabino. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Beijo pra vocês. Obrigado. Muito obrigado.